Fala pessoal, aqui é o Pena e hoje eu estou com mais uma parceria com o Shin Reviews, site especializado em reviews com tutorial de diversos tipos de jogos. No review que eu de hoje eu trago Touhou Luna Night, que é para aqueles que curtem Metroidvanias um pouco mais simples, mas com mecânicas bem interessantes. O jogo foi produzido pela Team Ladybug e é responsável pelos jogos do Record of Lodoss War e Drynus, enquanto a publicação ficou a cargo da Playism, responsável pelos jogos como Lost Bridge e Momodora. Você encontra review e outros materiais deles aqui no canal, os links estão na descrição. Ele foi lançado inicialmente para PC, disponível na plataforma da Steam, recebendo posteriormente um port para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One em mídia digital. As versões para Nintendo e da Sony também receberam uma versão física, mas em quantidade limitada. Mas sem mais delongas, vamos explorar Gensokyo numa versão alternativa dele. Aqui controlamos Sakuya, uma empregada com poderes de parar o tempo. Logo no começo, a entediada Remília cria uma versão alternativa do Gensokyo, um mundo onde ocorre a série, para se divertir e testar as habilidades da empregada. Claro que para deixar as coisas mais interessantes, Remília bloqueia boa parte dos poderes da Sakuya, forçando ela a se adaptar aos perigos encontrados aqui, enquanto ela procura para sua mestre e acha outras garotas da franquia. A história em si é bem simples e sem muita profundidade, simplesmente servindo de plano de fundo para a ação ocorrer, mas ainda assim temos interações bem divertidas, então mesmo para quem não conhece a franquia, consegue aproveitar bem o desenrolar da campanha. Enquanto a série é conhecida pelos seus jogos de Bullet Hell, esse é um Metroidvania em 2D no estilo plataforma, mas ainda assim mantém uma parte desse gênero da franquia. A exploração do jogo é um pouco mais direta que a maioria dos Metroidvanias, não necessitando tanto do retorno dos pontos anteriores ou as técnicas conseguidas na campanha, mas ainda assim temos alguns pontos necessários caso queira pegar todos os itens do jogo. Aqui tem um sistema de nível, aumentando a força conforme derrota os inimigos, como também um sistema não tão bem explicado inicialmente, onde acumular as joias recolhidas dos inimigos também ajuda nos bônus, então isso força um pouco o jogador a evitar o gasto delas para manter um certo nível de força. Os combates gerais são bem simples, já que não temos a opção de equipar armas ou armaduras, sempre atacando com as facas e certas técnicas extras adquiridas na exploração, só que aqui todos os ataques gastam MP, precisando de um certo nível de estratégia e habilidade para sobreviver. Algo interessante aqui é que enquanto temos itens de cura, para evitar o gasto das joias, temos um sistema de recuperação de vida e magia que funciona ao chegar perto de ataques inimigos sem ser atingido, fazendo com que o jogador se esforce mais para desviar dos ataques no momento certo para continuar na ofensiva. Mas claro, o que rouba mesmo a cena do jogo é o sistema de parada do tempo, que enquanto só é possível segurar essa habilidade por alguns segundos, ela é de extrema importância tanto nos combates como na exploração, pois ela consegue parar a movimentação de inimigos e objetos em todo o mapa, além de poder usar as suas próprias facas paralisadas como suporte para alcançar alguns pontos, o que torna a exploração um pouco mais estratégica para se adaptar ao uso dessa habilidade. E todas as mecânicas comentadas anteriormente são utilizadas dos chefes também, sendo elas extremamente importantes nesses momentos, já que essas batalhas do jogo pendem para o lado do gênero Bullet Hell da franquia, com os ataques que vêm de todos os lados do cenário e enchendo a tela com os pontos de dano, então não é incomum perder várias vezes para os chefes dessas regiões até se adaptar bem aos ataques delas. Assim como os outros jogos da empresa, aqui temos gráficos em pixel art muito detalhados e com uma ótima movimentação, tanto para Sakuya como em todos os outros elementos do jogo, com grande foco nos chefes. Essas batalhas ficaram muito boas com todos os efeitos usados nos seus ataques. Outro ponto que chama muita atenção é a mecânica de parar o tempo da Sakuya, no design de como funciona esse ataque junto com os ataques dos inimigos e outros elementos do cenário, que ficaram muito caprichados. Realmente agrada muito o resultado final dessa parte do jogo.
No geral, as músicas usadas aqui são as que já aparecem como tema dos personagens nos outros jogos da franquia, bem agitadas para manter o clima frenético do Bullet Hell que temos nessas batalhas, mas mesmo durante a exploração base de cada área, as músicas agradam bastante. Infelizmente, como já é de se esperar, não temos dublagem nesse jogo, não que afete a diversão nele, mas é sempre bom avisar para aqueles que fazem questão disso nos jogos. Assim que finaliza o jogo, liberamos uma área extra que não faz parte do projeto inicial do jogo, mas que ainda assim complementa bem o que ocorre na campanha principal, sendo uma área bem mais complicada do que o jogo base. E assim que finaliza essa parte, também libera o Boss Rush, que desafia bem o jogador, já que cada batalha de chefe aqui já é um desafio bem grande, e enfrentar todas as sequências requer um bom treinamento e um certo grid para ter força suficiente para ser vitorioso nessa parte. No geral, você terá mais trabalho decorando os ataques dos chefes do que da exploração do jogo, mas claro que para conseguir todas as conquistas será mais difícil do que parece, já que precisa explorar cada canto do mapa e completar certos desafios que dão um pouco de trabalho. Entre os mais difíceis temos conseguir Ranking S no Boss Rush, completar a área extra do jogo, jogar as latas de refrigerante em todas as cestas de lixo e completar o mapa do jogo. Em resumo, Touhou Luna Nights traz um Metroidvania um pouco mais simples na exploração, com um foco maior nos combates e puzzles, mas ainda precisando retornar em certos pontos do mapa com as técnicas certas. Os combates ficaram bem interessantes, forçando os jogadores a se arriscar mais para manter a força e continuar usando os especiais, principalmente no poder de parada de tempo, que rouba a cena no jogo, já que saber usar bem essa mecânica é obrigatório para conseguir avançar na campanha e sobreviver nas batalhas de chefe que abusam dos subgêneros Bullet Hell, que a franquia é bem conhecida, aumentando bastante o desafio. Os gráficos de pixel art e as músicas bem animadas durante toda a campanha animam bastante os jogadores que se apegam nesses pontos, mesmo que o jogo não tenha dublagem, tendo vários efeitos que chamam bastante atenção. Se você curte Metroidvania, mesmo os mais simples, e joga com chefes desafiadores, essa é uma ótima pedida para se divertir. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!